TV Bula no ar. Eu sou o proustiano Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre aquilo que combinamos há algum tempo. Hã? Não lembra? Não? Vou falar sobre memória, mais especificamente sobre a trilogia da memória do escritor francês Patrick Modiano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2014. E veja os títulos aqui, só título forte: Remissão da Pena, Flores da Ruína e Primavera do Cão. Vamos começar com um pouco de Wikipédia aqui. O Patrick Modiano, ele nasceu numa cidade do interior da França no dia 30 de julho de 1945. Essa data é significativa. Fala-se muito nos baby boomers americanos, né, aquelas crianças que nasceram, né, filhos dos soldados que voltaram da guerra, tal, vencedores e tudo mais, tal, com a América efervescente, aquela coisa toda. Agora, vamos pensar sobre os baby boomers franceses, que tiveram que testemunhar aquele momento de reconstrução da França após a ocupação francesa e toda a devastação provocada pela guerra. Os pais do Patrick Modiano eram um comerciante judeu de origem italiana e uma atriz belga, que tiveram muitos problemas ali com relação aos nazistas. Inclusive, vários dos livros do Patrick Modiano falam sobre isso, né? O pai dele fugindo, se escondendo, tal dificuldades que eles tinham, né, para lidar até com as questões cotidianas, ele tendo que ficar muito tempo em internatos ou então nas casas de amigos, de parentes e tudo mais, tanto ele quanto o irmão. Aliás, a morte prematura desse irmão com apenas 10 anos de idade foi um grande trauma para o Patrick Modiano, tanto que ele retoma a memória do irmão de tempos em tempos nos livros de maneira subreptícia, às vezes colocando como personagem com grande presença de cena, como é o caso, por exemplo, de Remissão da Pena, ou então com breves citações, mas o irmão está sempre presente em sua obra. Esse constante rememorar o irmão falecido é apenas um exemplo dos elementos que sempre retornam na literatura do Patrick Modiano. Na verdade, a repetição e essa busca pela memória, busca pela juventude perdida, sobretudo naqueles momentos ali de formação enquanto escritor, e também retomando ao passado, retomando a questão dos pais que se encontraram durante a ocupação e tudo mais, é sempre retomado, sempre rememorado, sempre revisto, mas não apenas como um elemento de estilo, é também uma proposta deliberada de estética. A proposta de estética do Patrick Modiano é essa, é você buscar o fio da memória. Mas esse fio não é como o fio de Ariadne, que vai fatalmente te levar para fora do labirinto. Não, é um fio cheio de nós e cheio de partes rompidas. É por isso que, embora dialogue com Em Busca do Tempo Perdido, com Proust, o que nós temos em Patrick Modiano não é necessariamente aquela memória involuntária proposta por Proust, que é provocada por sons, por gostos, por elementos do ambiente que acabam chamando para você o passado que se reconstrói no presente. Não é isso, não é essa memória involuntária, é o contrário, é uma memória buscada que pode ser procurada em fotos, pode ser procurada em recortes de jornal, pode ser procurada em endereços, ou seja, os personagens de Patrick Modiano estão sempre buscando reconstruir essa memória e sempre fracassando. E é exatamente esse desejo quase que detetivesco de reconstrução da memória que a afasta cada vez mais, porque nós sabemos que é impossível retomar uma memória tal qual ela era antes, né? Afinal de contas, existem as lacunas, existem os momentos em que a sua própria cabeça te engana, e isso está muito presente em livros do Patrick Modiano, como, por exemplo, Dora Bruder e Para Você Não Se Perder no Bairro. Um aspecto curioso da literatura do Patrick Modiano é que em muitos momentos ele procura em elementos da memória coletiva, vou chamar de documentos históricos, a confirmação de aspectos da memória individual. De alguma maneira dialoga com a memória coletiva do Maurice Robach. Ou seja, aquela ideia de que a memória individual ela se torna coletiva na medida em que ganha importância e se cristaliza como uma memória de um grupo, né? Isso pode ser feito a partir de diversos elementos. Pode ser, por exemplo, uma reportagem, ou então o nome de uma rua, né, que acaba ganhando uma dimensão maior do que o fato individual por si mesmo. Essa dicotomia tirou a sua proposta de discussão de memória da área comum, né, de uma coisa muito simples, né, deu para ela complexidade, deu para ela diversas camadas, e fez com que ele fosse premiado em diversos concursos, né, em prêmios literários, como o Goncourt, como o Grande Prêmio do Romance da Academia Francesa, e mesmo o Prêmio Nobel de 2014, que lhe foi otorgado com as seguintes palavras: pela arte
da memória com o qual evocou os destinos humanos inatingíveis e descobriu a vida do mundo da ocupação alemã. O que nos leva para a sua trilogia da memória. O primeiro volume da trilogia, toda ela lançada pela editora Record no Brasil, é de 1988, Remissão da Pena. E trata fundamentalmente das memórias do Patrick Modiano de infância, onde ele e o irmão foram deixados na casa de amigos pelos pais que estão sempre viajando, né, um vendedor e uma atriz, e eles convivem ali numa casa um tanto suspeita, né, com figuras suspeitas, sempre recebendo visitas curiosas, visitas inusitadas e tudo mais, convivendo na escola. É basicamente um romance de formação, né? Você tem ali os personagens descobrindo o mundo. Inclusive, o final é o momento em que essa ruptura com o mundo da infância de fato acontece. E nós temos aqui uma das melhores ideias, uma das melhores perspectivas de memória que o Patrick Modiano coloca em sua obra, que é um desejo que as crianças têm de visitar um castelo. O que elas fazem? Todas as noites, os dois irmãos planejam. Não, hoje vamos deixar as pessoas dormindo aqui, vamos fazer uma travessura. Vamos até o castelo, né, e ver como que ele é à noite. E o que eles fazem? Não, nós vamos até o portão um dia. Depois nós vamos até a calçada no outro dia. Depois nós vamos até a rua. E sempre tentando chegar mais perto do castelo. Porém, nunca conseguem chegar ao castelo. Sempre retornam, né? Por diversos motivos. Ou medo, ou porque o clima não permite, mas é sempre aquela busca, né, de se ter uma revelação, e essa revelação nunca acontece. O que se tem é o quê? É o desejo de alcançá-la. E essa memória, né, em que os dois vivem essa pequena aventura juvenil juntos. Belíssimo. Sim, Remissão da Pena que nós temos é essa França se reconstruindo depois da guerra, sendo vista pelos olhos de uma criança, tudo ressurgindo, renascendo, tudo mais e tal. Em Flores da Ruína, o que nós temos é um jovem que decide ir para Paris e se tornar escritor. E ele passa a conviver com os elementos da cidade. Então, em grande parte, um dos protagonistas desse livro é justamente Paris. Não é por acaso que ele passa páginas e páginas e páginas e páginas mostrando as caminhadas que o autor tem pelas ruas de Paris, mostrando os seus pontos que para, né, quem está de fora são pontos turísticos, mas que para um parisiense são elementos que mostram a alma da cidade. E nesses ambientes, o protagonista, que é esse jovem tentando se tornar escritor, ele rememora elementos da vida dos pais, elementos dessa ocupação alemã durante a guerra, e como que isso de alguma maneira redunda naquele mundo que ele está vivendo, que se reconstruiu, e ele quer utilizar essa reconstrução para refazer a sua própria vida. Tem uma passagem desse livro aqui que, na minha opinião, é uma das mais belas páginas escritas não só pelo Modiano, mas como na recente literatura francesa, eu diria até mundial. Esse trecho merece ser lido não só pela beleza, mas também porque mostra muito do estilo de Patrick Modiano, que é muito simples, né, é muito legível, qualquer pessoa compreende, mas ao mesmo tempo existe ali impregnado uma complexidade extrema e ao mesmo tempo elementos poéticos, né, em que aproveitam o ambiente para construir a sua narrativa. E o contexto fundamental é o seguinte: o protagonista ele vai com a moça para o seu apartamento, e eles são seguidos pelo amante dessa moça. Então, lá de cima, né, ele olha pela janela e ele está lá, e se recusa a sair, e começa a chover. E o que acontece então é de uma beleza literária extraordinária. Eu não havia me afastado da janela. Sob a chuva torrencial, ele atravessou a rua e se encostou no muro de apoio da escadaria que tínhamos descido havia pouco. E continuava lá, de pé, as costas apoiadas no muro, a cabeça erguida na direção da fachada do prédio. A água da chuva escorria do alto das escadarias e caía sobre ele, seu paletó estava encharcado. Mas ele não se movia 1 milímetro sequer. Então houve um fenômeno para o qual tento hoje encontrar uma explicação. A lâmpada do poste do alto iluminava a escadaria se apagou de súbito. Pouco a pouco aquele homem se fundiu ao muro. Ou então a chuva, de tanto cair sobre ele, apagou-o como a água dilui uma pintura que não teve tempo de se fixar. E finalmente, de 1993, o meu livro preferido da trilogia, que é o Primavera do Cão. Se no primeiro livro nós temos as memórias infantis como elemento central, e no segundo uma espécie de sinfonia da cidade, em que a memória urbana é o que dá o tom
Aqui não. Aqui nós temos um personagem muito forte que vai estar ali o tempo todo dialogando, eu diria até duelando com o protagonista, que é sempre o próprio Patrick Modiano numa configuração de autoficção, que é o Francis Jensen, que é um fotógrafo que é muito misterioso, né? Ele tem passagens ali, imagens junto com Robert Capa, por exemplo, com Colette. E eles começam a travar ali uma amizade e tudo mais, tal, se frequentam, ficam de certa forma amigos, digamos assim. E o protagonista, o narrador, ele se propõe a organizar as memórias, o arquivo do Francis Jensen, né? Ou seja, organizar a sua obra, né? Dar um número de opus, digamos assim, para as suas fotos. E ele começa a ver aquele material, que é um material muito vasto, e tenta reconstruir o que seria a vida daquele personagem que ele passou a gostar e também a admirar. Mas aí que vem a dificuldade, porque mesmo tendo acesso a todo aquele arquivo, né, ele não consegue montar o mosaico, porque faltam muitas peças. Muitas peças estão defeituosas, muitas peças estão sem registros, né? Tem fotos ali em que você tem a imagem, mas você não tem a indicação de que momento foi tirada, quem são aquelas pessoas que estão ali, ou seja, são imagens perdidas no tempo. E a grande discussão que se tem aqui é exatamente isso, porque o Francis Jensen acaba sendo exatamente isso para o protagonista. Uma figura que foi muito importante, mas que se perdeu no tempo, porque a sua memória era fluida. Então fica a dica, leiam a trilogia da memória de Patrick Modiano e todos os seus livros também, que é um autor que precisa realmente ser mais conhecido, um autor muito importante. E não se esqueça também de curtir o vídeo, comentar o vídeo e se inscrever no canal. Eu agora tenho que fazer alguma coisa, não estou lembrando do que é, o que será que é?